nós iremos referir isso durante o transcorrer das nossas aulas, como realmente a natureza ela tem contribuído para o cumprimento das profecias divinas. É preciso conhecimento da Bíblia e da história, o bastante para discernimento correto dos eventos finais. Dizemos isso pela gama enorme de previsões do fim que são apresentadas, mas que na realidade não são verídicas, porque nascem da própria mente e vontade humanas. Isso também nós iremos ver de maneira veiculada, mas no final da palestra mesmo, na palestra da próxima aula, iremos observar como os acontecimentos do fim são interpretados, como eles são apresentados de maneira geral pelas igrejas, pela teologia que está por aí. Nós iremos fazer uma análise de tudo isso, comparando com a palavra de Deus, para podermos observar aquilo que está correto, aquilo que está consoante a palavra de Deus, e aquilo naturalmente contraria esses ensinos sagrados. Desde essas informações, os franceses gastam mais de $1 bilhão ao ano com médiums, ciganos, videntes e profetas. Em Paris, há um charlatão para cada 120 pessoas, um médico para cada 514 pessoas e um padre para cada grupo de 5.000 pessoas. Talvez não seja a proporção, e dá para se perceber, então, esse problema de médiums, como diz aqui, videntes, ciganos, essas coisas todas, o número de pessoas para cada um desses elementos é bem pequeno. Pequeno porque, naturalmente, há muitos médiums, muitos ciganos, vários deles, então, estão naturalmente fazendo o trabalho deles. Por isso que os franceses gastam $1 bilhão ao ano com isso. Na antiga Roma havia um grupo oficial do governo chamado Junta de Álvares. Cícero, o grande orador, era membro daquele grupo. Para justificar toda esta parafernália, basta lembrar da própria Bíblia, que nos informa da existência desses poderes impotentes. Em Êxodo 7:11, Faraó tinha um grupo de sábios e encantadores. Eles tentaram enfrentar Moisés. Vocês lembram disso, né? Em Daniel 4, 6 e 7, no reino de Babilônia, Nabucodonosor tinha um grupo maior de magos, encantadores, feiticeiros e os caldeus. Em Atos 13, 6 e 7, Sérgio Paulo, procônsul, tinha a seu serviço um mágico, falso profeta chamado Bar Jesus, aquele que Paulo repreendeu lá na frente do procônsul. Em Atos 19, 13 e 9, o charlatanismo é citado. Tudo isso existe hoje com outros nomes, porém com os mesmos significados. Podemos citar artes marciais, yoga, meditação, horóscopos, cartas, etc. Coisas do Oriente, mas espalhadas pelo mundo, enganando as pessoas. Então, colocamos essa introdução aí para mostrar aos irmãos que hoje aparecem muitas coisas que são ensinadas por aí, levando as pessoas a crer, digamos, nessas predições que na realidade não levam a coisa alguma. De fato, não levam a nada, porque elas não têm consistência alguma, não estão baseadas apenas na mente humana, naquelas pedrinhas, naqueles bulls, aquelas coisas lá, né? Mete uma porção de pedrinha em cima da mesa, pega uma lá e tirou a sorte do camarada. Por nada. Então essas coisas estão por aí. Isso foi apenas uma ilustração, porque ela não vê no sentido religioso que as coisas acontecem também hoje, de uma maneira, diria até sutil, mostrando que há muitos prognosticadores
aqueles que estão tentando marcar datas para o fim do mundo, essas coisas todas, isso com o nome de Deus, isso buscando naturalmente, como eles pretendem fazer, como eles têm feito ao longo do tempo. Nós vamos citar vários deles aqui, nas nossas palavras mais tarde, talvez na próxima aula, por hoje não vai dar tempo para essa parte aí. Mas nós iremos ver quantos marcadores de datas já apareceram. Alguns são bem novos mesmo, mas eles estão por aí. Então nós, como dissemos na aula passada, que temos o conhecimento da palavra de Deus, que temos o conhecimento da doutrina, que é segundo a vontade do Senhor e sua palavra, a gente tem condições de detectar essas coisas todas. Como eu disse na aula passada, o crente é como caixa de banco. Ele não precisa conhecer caixa de banco, não precisa conhecer o dinheiro falso, ele precisa conhecer o dinheiro verdadeiro. Caixa de banco conhece o dinheiro verdadeiro. Caiu na mão dele uma notinha falsa, ele não precisa olhar contra a luz, não precisa olhar nada. Ele pega na notinha e contato, ele já sabe que é uma nota falsa. E assim o crente se conhecer da verdade, quando ele ouvir qualquer coisa, doutrina errada, de ensinamento errado, ele já sabe que é errado, porque ele conhece a verdade sobre aquilo. Né? Então é fácil de detectar essas questões. Nós vamos ver, a partir de agora, os sinais. Vamos começar com os sinais proféticos. Nós vamos ter dois quadros, vamos apresentar agora aos irmãos, para observarmos em que tempo nós estamos vivendo. Escatologia é, como nós já dissemos aqui, o que estuda os acontecimentos do fim. Então, há muitas profecias chamadas escatológicas. E durante a aula nós vamos ver muitas delas, que são profecias que fazem referência ao fim. E esse diagrama ele vai nos ajudar a entender exatamente isso. Eu pedi ao diácono Ailton para apagar essas luzes aqui da frente, que fica mais fácil para os irmãos olharem. Apaga aquelas velas para você. Aquela do branco está iluminando mais ainda. Isso, obrigado, Leo. Então vejam vocês aí, vamos acompanhar isso, que acompanhando nós vamos chegar ao tempo que nós estamos vivendo. E através destas profecias, que nós vamos chegar aí. Isso eu disse a vocês no começo. Nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada e a história. A Bíblia Sagrada fala sobre esses animais. Na visão de Daniel, capítulo 7. Mas não dá nenhuma data. Essas datas aí não estão lá no capítulo 7. Essas datas são encontradas na história. À medida que esses reinos foram passando, cada um deles chegou, naturalmente, no seu fim. Nós temos ali o primeiro Dorião, que era o reinado de Nabucodonosor, que representou o rei babilônico. A Babilônia foi chamada naquela época Rainha dos Reinos. Era um dos maiores reinos da época. Nabucodonosor era o seu rei. E esse reino de Nabucodonosor, o reino de Babilônia, ele durou de 608 até 538 a.C., sem borboleta. Durou 70 anos. É um grilo, né? Um negócio fazendo assim. Então, vejam vocês, depois do leão, no capítulo 7, aparece o urso. O urso representou o reino dos medos e persas. Por isso tem dois reis ali, o rei Dario, o rei Ciro e o rei Dario. Esse rei dos medos e persas, ele começou exatamente na noite em que o filho de Nabucodonosor levou para o reino, para o palácio, aliás, os vasos sagrados. Começou a beber nos vasos sagrados
e apareceu uma mão na parede e que escrevia lá uma sentença. Nem, teco, farzinha, vocês devem lembrar disso aí, né? E a interpretação daquilo era a seguinte: pesado fosse na balança se fosse achado em Paulo. E naquela mesma noite, Belsazar morreu. Eles entendiam, os babilônios, esses reis aí, foi Belsazar e Nabucodonosor. Eles imaginavam que eles estavam seguros dos adversários, porque os adversários, os meros e persas já andavam rondando Babilônia. Mas como o rio Eufrates passa ali na cidade, eles achavam que eles seriam livres. O rio Eufrates ia impedir, naturalmente, que os reis chegassem. Mas eles não tiveram essa sorte. O rio Eufrates não impediu que Ciro e Davi chegassem. E naquela mesma noite, Belsazar morreu, e começou aí em 538, que foi no final do reinado de Nabucodonosor, começou o reino dos Medos e dos Persas. Ele durou 202 anos, esse reino aí. Quando o reino dos Medos e Persas terminou, começou o reino de Alexandre, o reino grego, o Império Grego. O Império Grego teve como rei Alexandre, que é chamado Alexandre Grande, ou Alexandre Magno, como está aí. O reino de Alexandre durou pouco tempo, foi 336 a 323, durou 13 anos. Diz a história que Alexandre ele morreu por uma febre muito forte que ele adquiriu, porque era um intemperante, comeu demais numa festa. Foi, pastor Daniel? Comeu demais numa festa e ele, em consequência de comer demais, ele contraiu uma febre e morreu. Quando Alexandre morreu, em 323, o reino da Grécia foi dividido em 4 partes, porque vocês encontram, quando ele lá fala sobre o leopardo, que representou Alexandre Magno, esse leopardo tinha 4 asas. Esse leopardo tinha 4 asas. Ele corresponde ao bote do capítulo 8, que tinha 4 pontas. E esse tinha 4 asas, o leopardo. Então o leopardo, o Alexandre, aliás, morreu. O reino grego foi dividido. Diz a história também que nenhum descendente de Alexandre herdou o reino. Naquele tempo, os descendentes herdavam o reino, nem ia direto. Mas ele não tinha descendência. Então, o seu reino foi dividido em aqueles 4 generais. E Ptolomeu ficou com a parte do Egito, Lisímaco ficou com a parte da Trácia, Cassandro com a Grécia, e Seleuco ficou com a Síria. Esse Seleuco foi aquele que mais tarde deu, em consequência, aquele problema com os judeus, e ele cumpre ali as 2.300 tardes e manhãs. Desse Seleuco nasceu a chamada dinastia dos Seleucidas, onde vem Antíoco Epífanes. Esse reino entrou até o ano 64 a.C. Aí vem um monstro. Depois do leopardo foi dividido. Então, por isso nós colocamos lá o reino dividido da Grécia. Mas depois do leopardo vem um monstro sem nome. E esse monstro sem nome, ele representou o Império Romano, que é governado pelos Césares. O Império Romano vai do ano 63 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, até, quer dizer, ano Domini. E aí quem estuda na escola deve se lembrar disso, deve ter estudado essas questões aí, né? Esse reino durou 539 anos, o reino do monstro. Mas o monstro tinha 10 pontas. Eu não sei a sequência. O monstro tinha 10 pontas. Essas 10 pontas representaram 10 reinos. Quando o Império Romano foi fracionado, quando ele terminou, o Império Romano foi dividido em 10 pedaços, podemos assim dizer, como a Rússia, uns anos atrás, aí, né? Quando deixou de ser União Soviética. Aí está, 476 até o fim
até aqui já são 1524 anos, aqueles 10 reinos que estão ali. Depois vem a ponta pequena. A ponta pequena, ela surgiu das 10 pontas. Daquelas 10 pontas caíram 3. E surgiu uma no lugar delas. Parece que aqui tem qualquer coisa, se não foi colocado aqui.